Shalom, shalom a todos, estamos de volta com mais um devocional e hoje é o devocional 10, Rompendo com o Caráter de Ismael. Nós estamos em 21 dias de jejum de rompimento, jejum extraordinário, e o Senhor a cada dia tem nos apresentado um caráter com o qual nós devemos romper. Caráter este distorcido pelo engano do pecado, distorcido pelas mentiras, distorcido pelos sofismas disseminados, destilados pela serpente antiga, mais conhecido como Satanás, nosso adversário. Então toda essa distorção com todo este caráter, sentimento, pensamento, intenção, convicção, mentalidade, nós estamos a romper. Há uma graça do Senhor neste tempo sendo liberada para que nós rompamos com tudo aquilo que nos impede de vivermos a sua perfeita vontade aqui na terra, como nos céus, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Por favor, coloque a mão no seu coração e vamos juntos declarar: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber a revelação da sua palavra e ser impactado, confrontado, transformado por ela, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Rompendo com o caráter de Ismael. Vamos conhecer um pouquinho quem foi Ismael. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 21. Vamos ler do verso 1 ao 13. E o Senhor visitou a Sara como ele dissera, e fez o Senhor a Sara como ele tinha falado. Pois Sara concebeu e gerou um filho a Abraão em sua velhice, no tempo estabelecido de que Deus lhe falara. E Abraão chamou o nome de seu filho, que lhe nasceu, que Sara lhe concebeu, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, sendo ele de 8 dias de idade, como Deus lhe ordenara. E Abraão era da idade de 100 anos, quando seu filho Isaque lhe nasceu. E Sara disse: Deus me fez rir, de modo que todos os que ouvirem rirão comigo. E ela disse: Quem teria dito a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois eu lhe dei um filho em sua velhice. E o menino cresceu e foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no mesmo dia em que Isaque foi desmamado. E Sara viu o filho de Agar, a egípcia, que ela dera a Abraão, zombando. Por isso ela disse a Abraão: Lança fora esta serva e seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque. E a coisa pareceu muito grave aos olhos de Abraão por causa de seu filho. E Deus disse a Abraão: Não seja isso grave à tua vista, por causa do rapaz e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara disser, dá ouvidos à sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. E também do filho da serva eu farei uma nação, porque ele é tua semente. Uau! Então nós vemos aqui uma situação muito difícil, muito complicada, principalmente para Abraão. Lembrando que Abraão ele já havia tido seu nome mudado por Deus. Originalmente, o nome dado a Abraão era Abrão. Amém? E o Senhor acrescentou uma letra hebraica, rei ou rei, e passou a ser Abraão. Da mesma forma, o nome da mulher, da esposa de Abrão, foi mudado. De Sarai, recebeu também uma letra, rei, que ficou Sara. Amém? E Abraão, melhor dizendo, ele já havia gerado um filho. Isaque não era o primeiro filho de Abraão. Abraão havia gerado um filho de sua escrava Agar. Shalom, filha. Deus te abençoe. E
esta escrava havia sido dada por mulher, pela própria mulher de Abraão, porque Sara, ela queria tanto filhos ou filho que decidiu, né, de acordo, concordando com seu marido com ela, que o filho da escrava que nascesse seria dela. E assim nasceu Ismael. Ismael era o filho de Agar com Abraão. Sara não podia gerar filhos, mas Deus fez uma promessa a ela que do ventre dela sairia um filho, uma criança. E passando-se o tempo, que aquela palavra foi liberada, a saber, 1 ano, Sara concebeu. E o nome da criança foi Isaque, o segundo filho de Abraão e o primeiro filho de Sara. E aconteceu algo muito, muito interessante aqui. Quando Isaque foi desmamado, Abraão, ele promoveu uma festa, um grande banquete. Então ele chamou todos os seus servos, chamou os seus amigos. Então todos estavam felizes, todos estavam contentes, todos estavam jubilosos. Afinal, a criança havia sido desmamada, a criança estava amadurecendo, a criança estava feliz, estava bem, certo? Porém, havia alguém que não estava muito contente com isso, que era Ismael. Ismael tinha em torno ali de 10, 13 anos de idade. Ismael ficou zombando de Isaque. E Sara viu. E ela propôs que Abraão mandasse embora tanto Ismael como Agar. Isso foi muito pesaroso. Pesou no coração de Abraão. Afinal, ele amava o seu filho Ismael, né? Seu primeiro filho. Ele amava Ismael. Então isso foi grave aos olhos de Abraão. Mas Deus falou com Abraão que não era para ele levar isso como algo grave, mas deveria ouvir a voz da sua mulher, Sara. Vamos nos ater aqui agora ao caráter de Ismael. Ismael tinha um caráter zombador. Todo zombador, todo aquele que zomba, todo aquele que escarnece, todo aquele que faz piadas de mau gosto, que busca desmoralizar, diminuir, ele esconde uma intenção, ele oculta uma intenção, ele oculta um sentimento, melhor dizendo. Ele oculta inveja. Ismael sentia inveja de Isaque. O filho da escrava sentia inveja do filho de Sara, ou seja, do herdeiro, aquele que haveria de herdar tudo que Abraão possuía. Então, por esta razão, ele estava zombando de Isaque. Por essa razão, Ismael zombava. Ele buscava diminuir Isaque. Ele buscava diminuir aquele momento, desprezar aquele momento. Ele tinha um caráter de zombador. Da mesma forma, muitos têm tido esse caráter distorcido pelo engano do pecado, que diante de situações, de pessoas, de conquistas de pessoas, ao invés de celebrar junto, ao invés de celebrarem, se alegrarem, ao invés de ficarem jubilosos, começam a diminuir, zombando, escarnecendo. A tentativa é de diminuir aquele momento, de diminuir aquela conquista, diminuir aquele feito. Isto é alimentado por um sentimento de inveja. Aquele que busca diminuir o outro, ele tem inveja daquele que ele busca diminuir. Ela tem inveja daquela ou daquele que ela busca diminuir. Então nós temos que tomar muito cuidado, de modo que nós não manifestemos esse caráter, que nós não tenhamos este caráter, certo? E também de modo que nós não permitamos que pessoas que têm esse caráter e que não querem transformação, que não querem realmente romper com esse caráter
e receber em suas vidas o caráter de Cristo, que estes não permaneçam próximos de nós, que estes não permaneçam em nossos ciclos de amizade, que não permaneçam na nossa convivência no trabalho, na nossa convivência nos estudos, na escola, na faculdade, no curso, que estes não permaneçam na convivência, na igreja, no ministério. Você que é líder de ministério, você que está à frente de ministério, você que está administrando o ministério, como um apóstolo, como um pastor, como um profeta, um mestre, um evangelista, amém? Um missionário. Muito cuidado com pessoas que zombam de você, que apresentam esse comportamento de zombaria, de zombador, de zombadora. Na realidade, este ou esta alimenta um sentimento de inveja contra você, de inveja contra o que você tem. Tenta diminuir o que você tem, ou o que você conquistou, o que você está conquistando, para se sentir melhor. Por quê? Porque está com inveja, porque queria ter, mas não consegue. Ou melhor, queria ter, mas não pode. Ismael queria ter o que Isaac possuía, mas ele não podia. Ele era filho da escrava. Já Isaac não, ele era o filho da promessa. Aquele que havia sido prometido. Nós estamos entendendo? Então, como Ismael não podia ter o que Isaac tinha, ele buscava diminuir Isaac. Buscava abafar Isaac. Através do quê? Da zombaria. Ismael zombou de Isaac. Zombou da festa que foi promovida por Abraão para Isaac, para celebrar o desmame daquela criança, daquele rapaz. Amém? E olhem comigo a revelação que o Senhor nos dá. Sara viu e ela não negligenciou aquele comportamento. Ela não deixou aquele comportamento se desenvolver, crescer para uma coisa maior. Não, ela já de imediato foi, olha meu Deus do céu, que sabedoria. Ela foi de imediato a quem poderia resolver. Foi até Abraão, foi até, em outras palavras, ao dono dos bois. E disse, lança fora a escrava e o seu filho. Então tira fora. Tira de perto de nós, tira do nosso ciclo, tira de nossa convivência, porque o meu filho não herdará juntamente com o filho da escrava. O zombador deve ser tirado fora. Amém? A zombadora deve ser tirada fora. Os invejosos devem ser tirados fora. Porque a inveja é perigosa. A inveja seca até os ossos. A inveja destrói. A inveja mingua. Saqueia, rouba. Meu Deus do céu. Está na hora de rompermos com este caráter. E também rompermos com pessoas que manifestam este caráter. Que não querem arrependimento. Que não querem transformação de mentalidade. Que não querem transformação de vida. De convicção, de cultura. Porque há pessoas que crescem neste meio, no meio de inveja. E por crescer nesse meio, tem esse sentimento, tem essa cultura de tudo invejar. Invejar o que as pessoas têm, o que as pessoas estão conquistando, invejar os sonhos da pessoa. Eu já tive um amigo, se é que eu posso chamá-lo assim. Meu Deus do céu. Eu estudei com alguém que esse alguém tinha muita inveja de mim. E eu bobinho, né? Eu bobão, na verdade, nunca havia percebido. E tudo que eu fazia ele queria fazer. Tudo que eu tinha ele queria ter. Inclusive a namoradinha que eu tive, ele quis tê-la também. Inclusive conseguiu tê-la. Depois de eu ter terminado com ela. Chamavam ele de copião. Porque tudo ele queria me copiar. Tudo. E eu admirava esse cara. Então eu admirava ele, respeitava ele e ele me invejava. Olha que absurdo. Olha que terrível.
A inveja, ela seca até os ossos. A inveja leva pessoas a fazerem coisas terríveis. Então, antes de Ismael se levantar contra Isaac e fazer algo terrível, Sara, aquela que identificou Ismael zombando de Isaac, já foi a quem poderia resolver, foi até Abraão e disse: lança fora esta serva e seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com meu filho Isaque. Lança fora, tira, antes que ocorra algo terrível. Nós estamos compreendendo? Então, em nome de Jesus, Pai, nós rompemos hoje com o caráter de Ismael, com caráter de invejoso, de inveja que leva à zombaria, que leva a zombar, a querer diminuir a conquista ou as conquistas das pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que leva a querer diminuir para se sentir melhor, para se sentir bem. Rompemos agora no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. E nós recebemos o caráter de Cristo Jesus. O caráter de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Vamos observar o caráter de Jesus. Jesus nunca diminuiu ninguém. Pelo contrário. Jesus, ele trouxe dignidade àqueles que eram desprezados, àqueles que eram zombados, àqueles que estavam à margem da sociedade. Por um exemplo, o cobrador de impostos, o coletor, que era um judeu que havia recebido o encargo dos romanos de cobrar imposto da sua própria pátria. Era um cobrador de impostos. Ok? Exemplos de cobradores de impostos, nós temos Mateus, também chamado de Levi. Nós temos Zaqueu. Ok? Claramente eles estão ali descritos em histórias neotestamentárias, do Novo Testamento. Então, olhando Mateus era um cobrador de impostos. O Senhor pega e chama ele para ser discípulo. Disse: vem, segue-me. E imediatamente Mateus deixa a banca da coletoria e passa a ser um discípulo de Jesus. Nós vemos também Zaqueu, que era um homem de baixa estatura que havia adquirido riquezas através da injustiça, cobrando juros, cobrando usura, enfim. Era um homem de baixa estatura e havia uma multidão esperando Jesus passar por uma determinada região. Então, ele sobe em cima de uma árvore para ver Jesus. E Jesus passa embaixo daquela árvore e declara: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar em sua casa. Então Jesus entra na casa daquele cobrador de impostos. E ali ele se assenta, ali ele come com ele, compartilha da vida com ele. E aquele homem recebe o impacto do reino de Deus. Ele se arrepende, ele se converte, tanto que ele quer restituir a todos aqueles que ele tratou com injustiça. Olha que coisa linda, o Senhor devolvendo a dignidade destes homens. Devolveu de Mateus, devolveu de Zaqueu a dignidade. O Senhor não zombou deles, não. O Senhor não zombou de Mateus, não zombou de Zaqueu. Pelo contrário, o Senhor devolveu a dignidade, o Senhor exaltou estes homens. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor celebrou aquilo que o reino de Deus que estava dentro dele estava fazendo na vida destes homens. Outro exemplo também, as mulheres. As mulheres, devido ao contexto ali cultural do Oriente, principalmente naqueles dias, eram muito desprezadas, eram diminuídas. Mulher só servia naquele período para gerar filhos, e se não gerasse filhos, meu Deus, era amaldiçoada, certo?
E o Senhor Jesus devolve a dignidade a elas. Começando por aquela mulher que foi pega em adultério. Aquela mulher que foi pega em adultério. Depois aquela mulher samaritana. Depois mulheres que eram tanto importantes como desconhecidas. Como Maria Madalena, da qual ele expeliu 7 demônios. Havia Susana também, uma mulher da alta cúpula ali, da alta classe. E outras mulheres. Quando Jesus ressuscitou após estar morto, durante 3 dias, ele apareceu primeiramente às mulheres. Então, as mulheres foram as primeiras a vê-lo e anunciarem a sua ressurreição, devolvendo assim a dignidade, dando voz às mulheres. Esse é o nosso Senhor. Esse é o caráter do nosso Senhor. Ele não zombou destas pessoas. Ele poderia zombar? Poderia. Mas ele não escolheu zombar destes. Pelo contrário, ele escolheu exaltar, escolheu trazer, restaurar a dignidade. Ele escolheu celebrar aquilo que o reino de Deus estava fazendo na vida deles, na vida daqueles homens, daquelas mulheres. Amém? Há também outros exemplos que o Senhor está me trazendo aqui à memória. Leproso. Jesus desceu do monte e um leproso se achegou a ele, se prostrou, adorou e, se levantando, disse: Jesus, mestre, se o Senhor quiser, pode me limpar. Jesus fez algo inusitado. Naquele período, ninguém poderia tocar em um leproso, porque a lepra, ela, assim como hoje, é contagiosa. Já tinham esse entendimento de que era contagiosa. E Jesus tocou nele e disse: eu quero. Tocando nele, disse: seja limpo. E imediatamente aquele homem foi limpo de toda a lepra. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor devolvendo a dignidade àquele homem. Olha o que o Senhor disse para ele. Agora vai pelo teu caminho. Se apresenta ao sacerdote e entregue a oferta que foi estabelecida na lei por meio de Moisés. Devolvendo a dignidade dele. O direito daquele homem de cultuar. O direito daquele homem de adorar o Senhor com as suas ofertas. O direito daquele homem de ir em paz, de seguir em paz, de voltar em paz para a sua casa. O Senhor devolvendo a dignidade. Ele não zombou, ele não disse: leproso, não. Ele não ficou escarnecendo, ele não ficou zombando, não. Pelo contrário, ele devolveu a dignidade. É esse caráter que você e eu, nós temos que ter, que devolve a dignidade para as pessoas, que celebra as pessoas, os feitos, as conquistas, que celebra a vida das pessoas. Amém? No nome de Jesus, que não tem inveja, pelo contrário, que tem gratidão a Deus por aquilo que elas estão conquistando, por aquilo que elas estão obtendo. Amém? No nome do Senhor Jesus. Pai, nós rompemos com o caráter de Ismael. Agora, Senhor, com todo o sentimento, pensamento, intenção, com toda convicção, com toda a cultura de inveja, com toda a cultura de zombaria, que busca diminuir as conquistas das pessoas, que busca diminuir as pessoas para se sentir melhor, para se sentir bem. Rompemos com isso agora. No nome de Jesus, recebemos em nossas vidas, recebemos a mente de Cristo, o caráter de Cristo, as intenções de Cristo, os sentimentos de Cristo, os pensamentos de Cristo, que sempre buscou e ainda hoje busca estar devolvendo a dignidade para as pessoas, celebrar a vida das pessoas, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Que o Senhor te abençoe grande e abundantemente, você tenha uma noite maravilhosa, no nome do Senhor Jesus. E nós nos encontramos amanhã, Devocional 11, em nome de Jesus. Com qual caráter nós iremos romper no dia de amanhã? Fique conosco, vamos descobrir juntos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Shalom, shalom.